que leva um pai a mandar construir uma canoa, entrar nela e ficar no meio de um rio para todo sempre, amém? O que leva um filho a ficar à margem desse rio, observando esse pai que está naquela canoa no meio do rio? Bom, esse é um dos contos mais enigmáticos da literatura brasileira. Nós estamos falando de A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Prazer, eu sou Liliane, professora aposentada de uma universidade federal. E estou aqui para conversar com você sobre este ponto. Você é aluno de letras e você, universitário de ciências humanas, e você também que é apaixonado por literatura. Eu vou fazer 3 propostas de leitura possíveis dentro deste ponto. Escolha a sua. E, se as que eu fizer aqui não corresponderem ao que você espera, deixe aqui nos comentários e mostre qual é a sua proposta. Combinado? Bom, eu vou fazer propostas, tá, gente? Primeira delas, eu vou entrar num lugar muito visitado por algumas análises, que é o narrador. Mas eu vou num caminho diferenciado, porque nós não vamos trabalhar aquele narrador onisciente onipresente. Nós vamos pegar como apoio Walter Benjamin, o narrador, né? Aquele texto tão conhecido. Mas não é para falar sobre o narrador que fica ou que viaja, porque o ponto central desse artigo do Benjamin é 90% de uma boa narrativa está em não dar explicações. Ora, ele era um estudioso de Kafka, então nós temos alguém aqui que sabia do que estava dizendo. Porque se tinha um narrador que não dava explicações, era o narrador do Kafka, assim como o narrador do Guimarães Rosa e o narrador do Machado de Assis. Então vamos lá. Esse narrador, como é que eu vou analisar? Eu tenho que construir o perfil desse narrador. Mas a gente não constrói perfil só de personagem, não. Nós construímos o perfil de um narrador. Eu tenho algumas características aqui. Eu tenho um filho, que da noite para o dia o pai abandona e vai para o meio de um rio, e esse filho fica numa crise, se ele fica cuidando do pai dentro daquele rio, ou se ele obedece à mãe que não permite que se faça nada por aquele pai. Ela diz para o pai, você vai, você fica e você não volte. Rompeu os laços. Segunda crise desse narrador. Em um vilarejo tradicional, como aquele que ele pertence, quem dá a formação do filho é o pai, e o pai interrompe esse elo com esse filho. Então, eu tenho aqui uma crise. E a todo momento esse narrador se justifica. Por quê? E aí pega os trechinhos do texto, né? Por que ele se justifica? Que culpa é essa que esse narrador carrega? Vamos pensar? Ele, no final do conto, diz para o pai que ele vai assumir o lugar dele. Quando o pai acena, o que ele faz? Foge desesperado. E ele termina dizendo, eu falhei. Esse foi o meu falimento. Qual foi a falha desse filho? Que culpa é essa? 2 minutinhos para você pensar. Isso mesmo. Ele não ocupou o lugar do pai, como se espera numa sociedade tradicional. Ali a vida é feita de ciclos. Nasce, cresce, casa, constitui família e morre. O pai rompeu o ciclo, o filho também. Só que o filho, ele não foi para aquele lugar à parte. Ele ficou à margem. Ele não está no espaço ocupado pelo vilarejo e nem no espaço ocupado pelo pai. Ele não sai, ele não transita. E o falimento dele é esse. Presta atenção nessa palavra, ele diz o falimento. Falimento de falhar e o falimento numa relação muito próxima com o órgão reprodutor masculino, falo. Certo? Tá aí uma boa proposta de análise para você desenvolver. Segunda, o espaço. Esse é o meu lugar de conforto, porque eu sempre trabalho com espaço. Sabe por quê? Porque quase ninguém trabalha. Então você pode trabalhar confortável, ninguém vai te acusar de plágio de nada. E é uma delícia você trabalhar em algo que ainda não foi desbravado. No caso aqui, eu trabalharia o rio. O que o rio simboliza dentro da literatura? Passagem do tempo. Muito bem. Eu tenho a vida que nasce, desenvolve e vai desembocar na morte. Esse é o percurso do rio. Eu tenho um lado da margem, que vamos chamar a margem do vilarejo, que é onde a vida se desenvolve, nasce, cresce, casa, tem filho, morre, neto, etc. Há uma continuidade ali dessa vida. A outra margem é a morte, né? Não é à toa que vários hinos religiosos sempre falam da travessia de um rio. Então, e esse pai está nesse não lugar. Ele não está nem na vida que corre rotineiramente e nem na morte. Ele está no não lugar. Ou, se você quiser usar o Homi Bhabha, no entre-lugar, né? E esse cronotopo, e Bakhtin chama atenção, que eu vou usar aqui o cronotopo, né? Que o espaço e o tempo são indissociáveis. E para o cronotopo acontecer, tem que haver uma mudança. Eu tenho 3 aqui possibilidades de análise desse cronotopo. Primeiro, o pai, que rompe uma tradição, um ciclo e vai para este lugar. Ele faz uma mudança. Eu tenho o cronotopo da mãe, quando o marido decide para esse rio, ela fica numa situação difícil nesse vilarejo. Ela é viúva de um homem vivo, né? Ela está numa situação, um não lugar também, num limiar, vamos pegar o Bakhtin de novo, né? Que é o lugar de transição. Ela não consegue transitar, ela não consegue viver um luto, ela não consegue. Imagina, ela se torna uma mulher fechada. Imagina o que falou no vilarejo dela. Nossa, o que essa mulher fez para esse homem embora desse jeito, né? Tô imaginando, tá, gente? O livro não diz isso. E o terceiro cronotopo. Eu trabalharia o filho, ele no final ele sofre uma mudança. Porque qual é a mudança que ele tem? Tomada de consciência de que ele falhou, que eu já comentei ali na proposta de análise do narrador. Terceira proposta, personagem. Antônio Cândido, pelo amor de Deus. Não é personagem redonda e nem personagem plana, esse conceito não é dele.
O Cândido vai dizer que a personagem tem uma função dentro do enredo. Ela vive um enredo, ela é fundamental. Como é que eu analiso personagem? Características internas e psicológicas. E se eu não tenho característica externa, como acontece aqui nesse conto, como o Machado também faz com a gente, eu vou pelo que o narrador me dá. Pelos olhares dos outros, eu consigo traçar o perfil. Aqui eu tenho 3 personagens aqui que eu poderia trabalhar. O pai, o filho e a mãe. O filho, pega lá do narrador, que eu já dei algumas indicações, né? Esse perfil de crise. O pai também um perfil de crise, né? O filho meio que dialoga ali com o pai, ele entra no conflito com a mãe. E a mãe, né? A mãe seria aquele lado do Rio, da tradição, da vivência, do vilarejo. E ela está em guerra com o homem que está no meio do rio, que é o pai. Mas ela conseguiu sustentar essa família. Ela consegue manter, ela fica rígida, uma mulher que não conversa, uma mulher fria, mas ela mantém a família em ordem, pelo menos tenta, né? Porque o filho escondido dela vai lá dar comida e roupa para esse pai. Então, eu acho incrível a figura dessa mãe. Então, são 3 propostas de leitura fabulosas que você tem para fazer. Qual delas você vai escolher? Conta aqui nos comentários. E olha, a questão da teoria, depois eu vou lançar uns videozinhos comentando sobre Walter Benjamin, sobre Bakhtin e sobre o Antônio Cândido. Até o nosso próximo encontro. E aí você prepara aquele cafezinho para a gente tomar junto e conversar sobre outras obras literárias. Fala aqui para mim. Você quer mais alguma do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, por exemplo? Ou algum outro conto para nós podermos conversar no próximo encontro? Um abraço e até mais.